procurou, não há um sequer, nenhum de nós te buscou. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para poder estudarmos a palavra do nosso Deus. Só que dessa vez eu tô com uma pessoa diferente aqui. Semana passada eu prometi um oi pro pessoal que tá acompanhando a gente pelo YouTube. Saudações. Que é, como eu falei na semana passada, Walter, a gente não se contenta em passar vergonha só no áudio. No débito, no crédito, né? Tudo que puder passar vergonha a gente passa. Exatamente. Mas vamos aí novamente com o nosso estudo. Estudo expositivo da palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando o livro de Romanos. E hoje nós vamos estudar do capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Uma pequena resolução do capítulo 1. Nós encontramos o apóstolo Paulo dirigindo suas palavras aos cristãos em Roma, de que ele tinha a vontade de ir visitá-los e também tinha vontade de levar o evangelho à região da Espanha, onde ninguém havia ainda ouvido falar de Jesus Cristo. E aqui ele diz o porquê que ele queria visitar. Ele diz aqui porquê que ele desejava levar esse evangelho a essa região e fala sobre o mundo pagão. O mundo pagão, esse homem que rejeitou a Deus na consciência, que rejeitou a Deus na natureza, não viu na natureza o caráter e o poder criador de um Deus, mas sim inventou para ele deuses, inventou para ele ideias que lhe fossem favoráveis ao pensamento e também ao seu ego. E aqui, durante todo o texto, ele discorre sobre o caráter da idolatria, sobre o que a idolatria faz no coração do homem. E aqui depois ele fala sobre algumas características desse homem que rejeitou a Deus. E no finalzinho ele termina dizendo que mesmo sabendo da condenação iminente, que tal homem sem Deus tem, eles não se arrependem, fazem o mal e ainda aprovam quem faz o mal. Ainda aprovam as medidas de caráter do mal mesmo. E aqui a gente vai começar a estudar o capítulo 2. O capítulo 2, as pessoas certamente vão perceber que a gente está indo bem aos pouquinhos, amigo? Porque a palavra de Deus, assim, olha que eu considero, ouvir os programas anteriores, fui obrigado a ouvir, porque atorar sua voz não é fácil. Agora imagina atorar sua voz é a minha. Mas assim, eu ouvi pra sentir a pegada do negócio como é que era, a gente tá assim, arranhando a superfície. Exatamente. Porque o texto bíblico, ele é tão rico em detalhes, em profundidade, e às vezes me entristece o fato de que, às vezes a gente em sermões, a gente escuta tanta metáfora, tanta ilustração, tanta coisa, e o texto bíblico por si só, o plano da redenção. Por exemplo, o livro de Romanos, ele é considerado uma espécie de quinto evangelho, o evangelho segundo Paulo, porque a exposição do capítulo 1 ao capítulo 11, conforme a gente vai ver nos capítulos subsequentes, o plano da redenção ele é exposto de tal forma, de uma forma fantástica e maravilhosa, O apóstolo Paulo, eu sempre digo que depois de Jesus Cristo, quem no céu eu vou querer sentar, conversar, perguntar, é o apóstolo Paulo. Porque o próprio Pedro fala no final de uma de suas cartas, diz assim, porque os escritos de Paulo são extremamente importantes, mas alguns distorcem. Então daí a importância da gente fazer um estudo da Bíblia no sentido de que a gente consiga não interpretar conforme as nossas ideias, mas saber o que Deus está falando para nós por meio do texto. Eu sempre digo quando eu vou pregar que a gente, quando quer se comunicar com Deus, a gente ora. E quando Deus quer falar conosco, o meio ordinário de Deus se comunicar, a regra de Deus se comunicar conosco é por meio do estudo da palavra. É o que a gente está fazendo aqui. E no capítulo 2, o objeto do estudo de hoje vai ser breve, diga-se. Sim. Do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 2, que nos diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento?
mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Eu sei que Paulo está, aparentemente aqui, ele está fazendo uma crítica extremamente pesada e contundente. Aí agora... Eu só faço as perguntas e você vai responder, tá? Então... o cara chega e já vai tomando conta do programa. Exatamente. Assim, quem manda aqui sou eu, cara. Não, eu não mando, né? Eu sou tipo aquele jogador velho que tá lá no meio de campo, só vai, a bola vem, passa por ele, dá o passe e manda os outros correr. Não, mas enfim, como é que a gente vai conseguir interpretar isso aqui? Na verdade, o que a gente tenta fazer aqui é a exegese do texto, é saber o que o texto significava para as pessoas para qual a carta foi escrita. Para dali a gente extrair os princípios, né, que são universais, né, e atemporais, que são aplicados para nossa realidade hoje. Exatamente. E aí, Ariel? Cara, aqui a gente começa principalmente falando do princípio do texto, né? O princípio do texto, o apóstolo Paulo parece que ele não terminou ainda de falar, né? Ele estava falando de uma série de características de um homem sem Deus, e ele termina aqui falando que essas pessoas, mesmo sabendo, né, como eu disse há pouco, da condenação iminente que existe para eles, se não houver arrependimento. E aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, eles fazem e aprovam também os que fazem mal. Portanto, olha, então aqui a gente vai meio que mudar um pouco a ótica. Se você... A questão aqui é que esse portanto, ele dá a ideia dizendo o seguinte: por causa disso, exatamente. Por causa de tudo que eu falei. Por causa de tudo que eu falei, porque o apóstolo Paulo estava fazendo uma crítica ferrenha ao mundo pagão. E a gente concorda. Exatamente. É como se a gente estivesse do lado dele dizendo: Paulo, é isso certo mesmo, o mundo está errado, o mundo faz isso. Mas o que eu sinto quando eu faço a leitura disso, e eu me coloco ao lado de Paulo, é como se ele, nesse momento, ele apontasse para mim dizendo: portanto, Walter. Sim. Que é muito fácil a gente lembrar dos outros, se eu não me colocar... É muito fácil eu estar lá na mesa, no banco lá da igreja, enquanto o fulano tá lá pregando, e eu tá falando assim, fulano deveria estar aqui para ouvir essas palavras. É engraçado, isso já aconteceu comigo já. Eu lembro de certa feita, eu preguei, aí veio uma senhorinha e falou assim para mim: aquele homem que tá vindo lá, ele que tava aqui, só tá certo, tinha que ouvir tudo que o senhor falou. Aí ele passou por mim e falou a mesma coisa, mas a respeito dela. E depois eu fiquei curioso, depois eu fui saber que era o marido e mulher. Então os dois, você vê como são as coisas. A gente tá estudando a lição sobre isso, né? Exatamente. Mas assim, nesse caso aqui, Paulo, ele na sua argumentação, é como se as pessoas estivessem ao lado dele, ele dizendo: olha, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, o homem rejeitou a Deus. Esse homem que não conhece a Deus, que afastou seu coração dele, esse homem, ele... Voluntariamente ele se afastou de Deus. Mesmo sabendo da revelação de Deus por meio da natureza, por meio da criação, ele rejeita a Deus. Então ele começa a achar que quem o criou foi uma outra criatura, e ele começa a adorar imagens e tal, e o coração dele se aparta de Deus, e ele é entregue, né? Ele é objeto da ira de Deus, né? Que são as consequências, né, da vida de pecado em que ele está. Que geralmente nessa lista aqui, inclusive os 21 atributos, por assim dizer, os 21 pecados, que é uma lista exemplificativa, não é? Ela não é taxativa, mas é como se Paulo estivesse nesse momento dizendo: olha, esse homem é isso tudo aqui que eu estou dizendo. Aí eu que estou do lado dele falo: Paulo, você está certíssimo. Mas agora ele vira para mim. Aí ele vai e diz: por causa disso tudo, Walter, você é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, que é a primeira parte aqui do versículo. E essa questão do julgas, às vezes a gente fica meio assim, cara, que julgas? Julgas, o que é julgar? E o sentido da palavra julgar, ele não está somente na conotação condenatória. Ela não está só nessa conotação, ela está na conotação de separatismo, ela está na conotação de você colocar as pessoas em grupos. Ela não está somente no sentido de condenação. Essa palavra aqui desse primeiro versículo. Ela não está nessa... Porque às vezes a gente pode falar assim, a gente não pode julgar, não, a gente pode condenar, falar que fulano está salvo, fulano tá perdido. E aqui no texto ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre classes, né? Pessoas que a gente coloca nos grupinhos e fala, não, fulano faz isso, fulano é de tal grupinho. Ou a gente pega aqui e separa as pessoas, faz
usa o separatismo, né, como uma forma de evangelizar. Na verdade, né? aqui é como se Paulo ele estivesse se referindo, não é necessariamente, a gente vai ver pelo capítulo 2, se a gente não vai ajudar o capítulo 2 todo hoje, Não. mas o capítulo 2 ele vai mostrar que, na verdade, ele está se referindo não exclusivamente, mas principalmente ao judeu. Sim. Por quê? O judeu era extremamente exclusivista. Estou falando Exatamente. mal do povo judeu. Isso era uma crítica que Jesus fazia, né? Sim. Que os judeus tinham aquela questão de não se dar. Ele considerava tudo aquilo que não era judeu era gentio, né? E era imundo, e você não podia sentar à mesa com outras pessoas. E uma série de restrições, né, que o judeu possuía no intuito de se purificar. E aqui ele está dizendo o seguinte: olha, é como se alguém, por não ser esse mundano descrito no capítulo 1, praticasse, ele fala, olha, eu não pratico essas coisas, mas Paulo está fazendo uma acusação contra essa pessoa. Essa técnica de argumentação aqui é chamada de diatribe, que na nossa língua hoje isso é uma crítica pesada, contundente. No direito se usa um pouco essa expressão, né, quando você vai falar de liberdade de imprensa, manifestação do pensamento, e fala que a crítica, mesmo mordaz ou impiedosa, e aqui Paulo está fazendo uma crítica muito severa. Talvez a crítica aqui é pior do que tudo que ele falou no capítulo 1. Quando o apóstolo... Pior no sentido de ser mais grave, né? De ser mais contundente. Quando o apóstolo Paulo fala que, portanto, és indesculpável, a gente lembra de capítulo 1, no verso 17, se não me engano, eu não me lembro ao certo, quando o apóstolo Paulo ele fala que os homens, por terem conhecimento de Deus e por terem recebido o apelo na consciência e tal, eles são indesculpáveis diante de Deus por terem rejeitado. Eles não são tão inocentes assim. E essa palavra aqui, indesculpável, agora voltando para o caráter ou do judeu moralista, né, ou de algum filósofo moralista daquela época, porque, como nós vimos no estudo passado, Paulo ele sabia que existiam filósofos, existiam políticos e existiam pensadores na época que não aceitavam a idolatria, que não aceitavam outras coisas que eram praticadas, mas, como ele diz no final... Tinha um senso de moralidade acima do senso comum, né, daquelas pessoas ali. Exatamente. Só que esse senso comum, o apóstolo Paulo aqui, de moralidade, esse senso comum de moralidade, o apóstolo Paulo meio que está fazendo essa crítica ferrenha. Tanto para os filósofos moralistas da época, e nós temos um... Sêneca, né, que foi o tutor de Nero, e Nero foi um dos imperadores mais cruéis, né, que matou a própria mãe, foi ele que mandou executar Paulo, inclusive. Mas acho que eu fico imaginando que a grande desgraça da vida de Sêneca era no sentido de não conseguir a teoria para Nero. Ele passava a teoria para Nero e Nero não fazia nada do que ele dizia que era para fazer. Nero foi extremamente um carrasco, foi muito malvado, né, por assim dizer, para dizer o mínimo. E Sêneca ele se enquadra basicamente aqui no final do capítulo 1 dizendo, olha, você pode não fazer essas coisas, mas você é igual àqueles que fazem quando você sabe que outros fazem e consente com isso. Nem sentir de aprovar. De aprovar, mas você consentir. Você simplesmente, não sou eu que estou fazendo, mas você está vendo que o outro está fazendo e você também você é igual a ele. E aqui, qual é a questão aqui? Paulo está se direcionando a essas pessoas para dizer, olha, quando julgas quem quer que seja, ou seja, você vai julgar qualquer outra pessoa, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Por que você se condena quando você julga o outro? Nesse contexto que Paulo está dizendo aqui, ele responde, porque você pratica as próprias coisas que você condena. Sim, é o fato que nós falamos aqui sobre o moralismo, né? É a pessoa que ela é moralista, o filósofo ou o judeu, por conta de toda, e o apóstolo Paulo fala isso no restante dos versos, né, dos versos a seguir aqui. E como isso é atual, né? A gente vai chegar lá. Como isso é atual. Chegaremos lá. E o judeu, ele por ser separatista, né, e quando a gente está falando sobre julgar, e a gente acho que a expressão melhor seria exclusivista. Né? E a gente volta aqui o nosso olhar principalmente para os judeus neste momento, né? A gente deixa os filósofos da época moralistas de lado e a gente volta a olhar para o ponto principal do texto, que são os judeus, né? Porque ele faz a crítica no primeiro capítulo ao mundo pagão e agora ele começa de uma forma muito branda, entre aspas, né? Muito disfarçada, a dar pauladas nas costas dos judeus, né? Por conta do quê? O judeu, ele se achava, né? Para falar um termo
bem contemporâneo, se achava. Ele achava que por conta das misericórdias divinas, por conta das coisas que Deus havia feito no mundo, por conta dos judeus, por tê-los escolhido como povo de Deus, os judeus se achavam. Dá uma espécie de... É como se fosse uma carteirinha, né? Eu sou judeu, você é judeu? Sou judeu aqui, você tem um passe livre. Eu tenho pedigree, né? Por assim dizer. Eu tenho um pedigree aqui. Tem passe livre. E esse passe livre, ele muitas vezes era interpretado pelos judeus, né? Porque Deus é misericordioso com a nossa nação, né? Como muitas vezes a gente fala hoje dentro da igreja, né? Que é graça para nós e juízo para os outros, né? E o judeu, ele pensava assim, né? Porque o nosso Deus há de julgar o mundo com mão forte e tal. E aí, dia do Senhor. O dia do Senhor. E o judeu, ele se achava fora desse juízo. E a gente está vendo aqui, a gente pode passar aqui pro segundo verso, né? Porque o judeu, ele está se condenando aqui. Por que o judeu está se condenando? Porque ele pratica as mesmas coisas. Pratica essas coisas e o versículo continua. Bem sabemos, ou seja, todos nós sabemos. Sim. Eu sei, judeu. Você também sabe. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então você não pode acusar Deus de injustiça. Você não pode dizer que Deus está errado. Ele está dizendo, olha, você sabe que o juízo de Deus, ele é certo. Ele é justo. E é contra quem esse juízo? É contra quem pratica essas coisas. Que coisas? O julgar o pecado do outro, né? Julgar o outro como se você fosse especial, como se você fosse diferente. Se fosse de uma casta diferente. Sendo que, na verdade, naquilo que você condena ao outro, você mesmo consente na sua vida. Né? Então, se você não cai... Versículo porque, 2, como a gente viu no estudo passado, nenhum homem é condenado por todas aquelas práticas, mas nenhum homem pode falar que nada daquilo tem a ver com ele. Né? Olha, esse texto aqui, nada tem a ver comigo. Né? E nenhum homem pode reclamar para si toda aquela lista de pecados, né, que nós vimos no estudo passado, que nenhum homem incorpora tudo aquilo dali, mas nenhum homem também pode falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Deixa eu só sintetizar essa ideia, até compartilhei no Face hoje, né, por causa do nosso comentário bíblico, né, muito rico, que uma pequena frase que diz assim, comentando exatamente essa parte de Romanos, diz assim, a perversidade do coração humano é revelada em sua tendência de condenar outros pelo que permite a si mesmo. Ou seja, o coração humano ele é perverso, por quê? Porque quando ele olha para o outro, ele condena. Mas quando ele olha para si mesmo, ele consente exatamente aquilo que ele condenou no outro, ele consente na sua vida. Sintetiza muito esses 2 primeiros versículos aqui. E a gente não pode, exatamente por esse motivo, que a gente não pode questionar, né, indagar sobre o juízo de Deus, se ele é justo ou não. É justo porque vem de Deus naturalmente. E nós sabemos disso. E ele fala que o juízo de Deus é verdadeiro contra os que praticam tais coisas. Aí no versículo 3, podemos passar o versículo 3? Podemos. Tu, ó homem, aí ele vai e fala de novo, como se eu falo sempre para mim, eu sempre digo para as pessoas, a gente fala, pensa se fosse você. Não, eu sempre falo assim, ó, minha vida não é de todo inútil, ela serve de mau exemplo, pelo menos para os outros, né? Tem que servir, né? Pelo menos para isso, né? Pelo menos para falar dos nossos pecados. Falar das nossas bênçãos todo mundo gosta, mas dos nossos pecados é mais complicado. Mas no versículo 3 nos diz assim, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? É uma indagação. Ele repete a ideia e ele é como se ele joga nos peitos da pessoa e diz assim, olha só, Walter, você está condenando o outro e você faz a mesma coisa. E você acha que pela sua origem, porque você é judeu, ou vamos temperar isso aqui um pouquinho, né? Vamos temperar. Numa contemporaneidade, uma linguagem contemporânea, porque você é adventista do 7º dia, porque você guarda o sábado, porque você devolve dízimo, porque você tem cargo da igreja. Você acha que você vai escapar do juízo de Deus enquanto você vive a vida dessa forma, condenando o pecado no outro? Eu pensei nessa expressão hoje aqui, espero que não abale. A gente costuma fazer que nem aquele deputado lá, né, indagando ministro da Economia. A gente é tigrão com o pecado dos outros, né, e a tchutchuca com o nosso próprio pecado. Não é assim, e não é assim que deve ser. E é exatamente para esse indivíduo, para o religioso, né, por assim dizer, para o judeu, é que está sendo essa pergunta, né, em forma de acusação de Paulo, essa crítica pesada e severa de Paulo, está vindo em cima da gente agora, do religioso. E repito a leitura, tu, homem, que condenas os que praticam outras coisas e fazes as mesmas,
pensas que te livrarás do juízo de Deus? E o judeu pensava que ele ia se livrar do juízo de Deus. O judeu esqueceu que o juízo de Deus, além de ser imparcial, em consequência por disso, mais que justo, fossem nação ele escolhida. é universal. Uhum. Ele se aplica a todos. E se você está nas características que Paulo está colocando aqui, daquele que julga o outro e acha que vai se desvencilhar do juízo de Deus por conta da sua origem, por conta das bênçãos, por conta da sua condição, não é assim que funciona. Por conta da mensagem que você tem para poder levar ao mundo. Se você vive dessa forma, ou seja, julgando... Porque o problema aqui não é dizer, olha, você... muita gente gosta de citar Mateus 7, né? Isso é um outro estudo. Sim. Não julgueis para não ser julgados e tal. O que Paulo está condenando aqui é o fato do indivíduo ser um hipócrita. Sim. Ele está julgando e condenando o pecado do outro e ele consente com esse mesmo pecado. A benevolência consigo mesmo, ela é inversamente proporcional à contundência em relação ao pecado do outro. Entendeu? Misericórdia só para mim, para o outro não. Vamos lá. O apóstolo Paulo aqui, ele está meio que, como você disse no início, ele está fazendo uma crítica muito ferrenha a essa questão. Porque o homem, ele está pensando que ele vai se livrar do juízo de Deus, ele não vai se livrar. Ele está lascado, tão lascado quanto o pagão, o judeu, o pagão, grego, gentio, adventista, batista, assembleano, todos estão sob o juízo de Deus. Não há um sequer que não vai passar pelo juízo, vai passar de escanteio pelo juízo de Deus. Não há essa possibilidade. Algumas lições atrás, já faz coisa de anos e tal, dizendo assim, olha, o juízo de Deus depende muito de onde você vai estar, daquilo que você está fazendo da sua vida, das suas escolhas, se você vai receber o juízo de Deus como algo bom ou como algo ruim. Aqui Paulo está colocando o juízo de Deus dizendo, não é que assim, olha, Deus vai condenar todo mundo. Não. Primeiro, o homem, ele nasce, ele já está sob a condenação. Sim. Ele já está sob condenação. A gente vai entender por que o homem, ele já nasce e já está sob condenação, conforme foi a exposição do plano da redenção, no desenvolvimento aqui de Romanos. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, o problema dele é que ele primeiro falou daquele que já voluntariamente se afastou de Deus, daqueles que não conhecem, e ele está aqui dizendo agora para a pessoa que diz conhecer a Deus, que julga o outro, mas no julgamento do outro ele consente com o pecado na sua vida. Que no caso esse indivíduo é um hipócrita. Que no caso aqui era o judeu, mas trazendo, né, para os nossos dias, né, esse jargão, vamos trazer para os nossos dias. O que tem, né, permeado a nossa vida, o pensamento que tem permeado a nossa vida sobre pecado, sobre transgressão, sobre acusação, sobre a nossa vida mesmo, não é na vida do próximo. Esses textos, eles têm que servir para uma autoavaliação. E essa própria questão do juízo, né? E as pessoas, quando vão falar de julgamento, de juízo de Deus, falam assim, quem me julga é Deus. Para mim, não. Eu estava até com o pessoal pregando semana passada, o pessoal da Igreja de Baixa Grande, aliás, abração, pessoal da Igreja de Baixa Grande. Vou fazer o jabá para eles depois, o merchan depois lá, para que eles também, quem tiver paciência, né, para escutar exatamente. essa exposição. Mas eu dizia para eles, né, uma coisa que já me ensinaram há muito tempo. A gente fala assim, olha, você não pode me julgar, quem me julga é Deus. Cara, eu vou te dizer, eu preferia ser julgado por você do que ser julgado por Deus. Deus sabe Acha que vai se livrar, né? Tipo assim, Deus sabe tudo da minha vida, cara. Eu acho que nem minha esposa sabe tudo da minha vida, e Deus sabe tudo da minha vida. E o juízo dele, eu tenho certeza que vai ser justo. Sim, com certeza. O juízo dele será justo. E o nosso, a gente julga a imagem. Eu não te conheço da forma como Deus conhece, e vice-versa. E aqui, aí ele continua dizendo para esse judeu, olha, como que você pode achar, você acha que você vai se eximir, vai se desvencilhar do juízo de Deus? É isso que a gente vê aqui no início, voltando só um pouquinho, no início do verso 2, que fala que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então, Deus trabalha com a verdade, não com meia verdade, ele trabalha com a verdade em termos absolutos. E no versículo 4, ele continua nessa indagação, para esse indivíduo, né, para esse hipócrita, ele fala assim... Ou esse hipócrita, quando eu falo esse hipócrita, né, eu encho a boca para falar, eu tô me identificando com esse indivíduo aqui. Isso é importante, tá, gente? Eu tô me identificando com esse indivíduo. Agora, se você tá ouvindo a gente, não, esse pessoal que tá falando aí tá tudo certo, esse pessoal é hipócrita, toma cuidado. Não, irmão. O hipócrita aqui sou eu, o hipócrita sou eu. Irmão. Entendeu? O hipócrita sou eu. Porque é interessante quando você faz a leitura do texto bíblico, principalmente para disciplina e para repreensão, para advertência, para as admoestações de Deus, quando você se coloca no lugar do pecador. Sim. Porque a gente gosta de misericórdia, mas a misericórdia é exatamente para o pecador. Então, se eu não
não tiver consciência do meu estado, da minha natureza pecaminosa, eu sempre vou achar que isso é para os outros. E eu sou doente que o Jesus, o médico, veio curar, veio salvar. Então eu tenho que me ver nesses textos, eu me vejo obrigado a me enxergar aqui. E ele continua me dizendo, eu vou colocar meu nome aqui, dizendo: Walter, você despreza a riqueza, no caso de Deus, né, falando, a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade. Fala para mim, que ele fala desses 3 atributos: bondade, tolerância e longanimidade. Que, no caso, esse hipócrita está desprezando esses atributos divinos. E os atributos divinos que são colocados aqui por Paulo, que são elencados aqui no texto aqui, a gente pode colocar aqui falando o seguinte: bondade de Deus, Deus é bom, né? Não tem aquela questão aqui que nós falamos que Deus é bom o tempo todo e tal. Isso é de filme. Nem é um dos meus preferidos, diga-se passagem, mas vamos lá. Tolerância e longanimidade. Deus, ele tolera o pecado no homem, não para que o homem continue nas suas práticas pecaminosas, mas para gerar arrependimento no coração do homem. A tolerância divina, nós não sabemos qual é, né? Aonde vai, para onde é que chega. A taça da ira de Deus, até onde ela vai encher. Exatamente. Né? A gente não sabe aonde ela enche. Se ela enche com 1 litro, se ela enche com 2 litros. Nós não sabemos. Mas... é litrão. Mas o não vai dar certo, mas o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo pro judeu, né, no caso, você despreza a riqueza, porque o apóstolo Paulo utiliza essa palavra riqueza para poder potencializar um atributo divino. E aí ele fala de bondade, tolerância e longanimidade que o judeu utilizava como desculpa para poder pecar. Como argumento, né? Como argumento, não, mas o Senhor é longânimo, o Senhor é tolerante, o Senhor é bondoso comigo. E o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. E aí e por isso que ele está falando nessa onda de hipocrisia. Por quê? Porque utilizando os atributos divinos para poder se defender da sua própria pecaminosidade e hipocrisia, sabendo ele está desprezando os atributos divinos. Ele sabendo que é e se considerando melhor que o outro, desprezando os atributos. Ele não está fazendo um bom uso, vamos dizer assim, dos atributos divinos. Bondade, tolerância e longanimidade. O Senhor é longânimo, é tardio em se irar. Só que ele se ira. Nós vimos nos estudos passados que Deus, ele está irado. E ele está irado com o quê? Ele está irado com a hipocrisia, ele está irado com idolatria, ele está irado com o mal, ele está irado com impiedade, perversão do coração do homem. Então nós não podemos pegar os atributos divinos, Deus é bom, Deus é tolerante, Deus é longânimo, para eu poder me defender da minha pecaminosidade e hipocrisia, enquanto eu julgo os meus irmãos. E na continuidade ele diz assim, ele fala, só para não perder a ideia: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ele aqui o termo ignorar aqui não é ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Porque a ignorância você pode falar, não, fulano o próprio Paulo, né, lá em Atos fala, Deus não leva em conta os tempos de ignorância, né? Não é. Aconteceu um negócio aqui, mas vamos continuar. Continua? Então tá, aconteceu, sei lá o que aconteceu, mas enfim. Bom, não era o meu telefone mesmo, então não tem problema. Isso não vai sair mesmo, né? Não tem problema. Pessoal, nada demais que aconteceu aqui, sem problema. Depois você edita, né, na imagem, sim, também, né? Sim. Então, assim, ele diz o seguinte: essa ignorância aqui, ela não é ignorância que fala assim, eu sou ignorante em relação a tal tema. Não é isso. Não. Ele está dizendo, olha, você voluntariamente despreza a bondade de Deus. É como se eu deixasse passar despercebido, mas percebendo. Olha, o fulano tá passando aqui, finge que não viu. Uhum. Aqui, me permita uma pequena aplicação disso aqui, amigo, sem querer me alongar, mas aqui quando fala que a gente despreza a tolerância, a longanimidade, ignora a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, é como se nos tempos de hoje, eu quando eu era mais jovem, eu não só fazia, mas ouvia muito isso. Eu fazia e consentia com os outros que faziam. Alguém perguntava pra mim, Walter, como é que você tá? Tô indo, tô mais ou menos ali na igreja e tal. E o Ariel? Não, Ariel tá fora da igreja. Pô, mas
Você também falou que não está bem? Não, mas eu ainda estou dentro da igreja. O fato de estar dentro de uma igreja me torna mais próximo desses atributos de Deus para me conduzir ao arrependimento, mas o que eu faço? Eu fico com um pé lá e um pé cá e eu penso assim, não, Deus é bom, Deus é misericordioso comigo, Deus é complacente comigo, agora o que está lá fora merece condenação. E Deus está falando para mim, olha, você está ignorando a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. E essa condução ao arrependimento, a palavra arrependimento aqui, no grego, se não me engano, é metanoia. Sim, metanoia. Que o arrependimento não é a questão de tristeza pelo pecado. Não é só uma tristeza. Ela envolve a modificação, é o permitir o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para que a nossa mentalidade seja transformada completamente. Sobre transformação a gente vai ver bem lá na frente no capítulo 12, né? Exatamente. A gente vai falar bastante sobre isso, que é mais uma questão da santificação. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, olha, se você não ignorar a bondade de Deus, se você não ignorar que Deus é bom, ele é tolerante, ele é longâmino, sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai conduzir você ao arrependimento, a uma metanoia, uma transformação. E no versículo 5, mas aí ele diz, olha, você está ignorando isso. Mas sabe por que você não se arrependerá dos seus pecados, Walter? Por quê? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, ele está falando para o pecador, para o ser humano. Acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Rapaz, que paulada isso aqui, hein? Isso daqui é, sinceramente, é algo que deveria arrepiar o cabelo da epiderme, entendeu? Arrepiar a epiderme todinha, inclusive o cabelo, também deveria arrepiar. A piada que eu sempre uso nos meus sermões, eu fico de cabelo arrepiado, só não faço isso por motivos óbvios, né? Quem vê o vídeo vai entender por quê. Exatamente. Mas, cara, já passando, né, a gente, no verso 5 a gente finaliza o nosso estudo. Nós estamos diante de algo que o apóstolo Paulo coloca aqui que é muito pesado. O fato de você ser hipócrita, eu ser hipócrita, eu julgar alguém, eu falar de alguém, enquanto eu mesmo estou cometendo os mesmos atos, nós estamos acumulando a ira de Deus. Porque existe, Walter, lá no início, o poder de Deus, o juízo de Deus, que é o seguinte, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E enquanto eu estou rejeitando esse Deus, enquanto eu estou rejeitando esse poder, eu estou me colocando numa situação muito complicada. E o apóstolo Paulo me fala aqui, que situação é essa? Eu estou acumulando a ira de Deus. E isso é algo que nós devemos pensar, repensar, pensar de novo, fazer uma análise da nossa vida, uma análise mesmo. Não é sentar e falar assim, eu errei aqui, Senhor, desculpa aí. Não é algo, sabe, como se fosse uma coisa corriqueira. Não, eu vou fazer aqui rapidinho, que eu vou pedir perdão para Deus, Deus vai me perdoar porque o Senhor é longânimo, porque o Senhor é tardio em se irar, porque o Senhor é bondoso. Mas eu estou desprezando assim a longanimidade de Deus. E no dia do juízo, já sabe, né? Sabe. O que virá no dia do juízo, como eu disse, o dia do juízo ele pode ser encarado, o juízo de Deus, ele vai ser encarado de duas formas. Ou na perspectiva de condenação, porque me afastei voluntariamente, o desprezei, ou eu vou receber com júbilo e com alegria, entendendo que Deus em Cristo, né? E é interessante como Paulo, mesmo na repreensão severa, tudo que ele fala só aponta para um caminho. Cristo crucificado e ressurreto. Isso é maravilhoso, porque aqui quando ele fala sobre a bondade de Deus nos conduzir ao arrependimento e a importância da gente não desprezar essa bondade de Deus, porque se a gente recebe a bondade de Deus, a gente se aproxima de Deus, que é longâmino em perdoar, né? E que nos ama incondicionalmente, ele simplesmente, o Espírito Santo dele vai atuar em nossa vida. E isso só faz sentido à luz de quê? Da cruz de Cristo. O arrependimento sincero, que envolve não só a tristeza do pecado, mas a transformação daquela velha vida e a morte do velho homem, né, do eu, o enterro do velho homem, né, e o nascimento da nova criatura só é possível à luz da cruz de Cristo.
Exatamente. E com essas palavras do nosso amigo Walter, nós aqui encerramos o nosso estudo. Que você seja grandemente abençoado, possamos todos ser grandemente abençoados. O Walter, se Deus quiser, vai participar outras vezes com a gente, né? Ele vai ouvir sua voz aí juntamente com a minha. E é isso aí, gente. Estude a palavra de Deus. Não deixe de estudar. Estudar, não é ler. Estudar é diferente de ler. Essa é a proposta do nosso podcast. É claro, e para nós é uma alegria, uma satisfação enorme. A gente sabe que a gente não tem conhecimento técnico, né, para assim dizer. O pessoal a gente busca... vê aqui, a imagem tem... Cada um tá com 2, 3 livros aqui. É só aqui, ilustração. Né? É só ilustração, na verdade. E, na verdade, a nossa proposta é assim, é tornar o conhecimento da palavra acessível, assim como a gente se delicia, se deleita ao conhecer a vontade de Deus na sua palavra, a gente quer transmitir isso para as pessoas também. Exatamente. Então eu encerro aqui a minha participação, não sei da próxima vez quando eu vou voltar, né? Certamente Ariel estará em melhor companhia da próxima vez, com o Vinícius. Mancebo Vinícius, lá, né, que eu não conheço pessoalmente, mas quem sabe um dia teremos a oportunidade de gravar juntos também. Se Deus quiser. Mas é uma alegria, uma satisfação enorme, que a graça de Deus te acompanhe nessa semana, que tudo que você fizer na sua vida esteja de acordo com a vontade de Deus, que você continue também acompanhando para que a gente juntos possa sedimentar esse entendimento a respeito desse evangelho maravilhoso que está aqui na carta de Paulo aos Romanos. Que Amém? Deus o abençoe. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus.